Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistêmico, e nós vamos dar continuidade à leitura do livro Amor à Segunda Vista, de Bert Hellinger, e nós vamos retomar na página 141, Miguel e Ana, a humildade. Para quem está assistindo essa gravação pela primeira vez ou está participando pela primeira vez, bem-vindos. Nossos encontros eles acontecem todas as terças-feiras, às 20h20 a sala já está aberta. Sempre é o mesmo link para acesso ao encontro ao vivo. E para ter informações detalhadas sobre o link e outras informações, nós temos um perfil no Instagram que é Leituras Sistêmicas. E hoje nós temos como leitor o Celso. Muito obrigada, Celso. E estamos sob a supervisão da Cleusa. Muito obrigada, Cleusa. É isso, sem mais delongas, já passo para você a palavra, Cleusa. Obrigada. Obrigada, Helena. Boa noite, né, para quem está aqui presente na sala, né? E bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ver a gravação depois, né, dependendo do horário, né? Então, a nossa proposta aqui é estar lendo os livros do Bert, fazendo a reflexão sobre a leitura, comentários, né? Sejam todos muito bem-vindos, porque a proposta é de educação continuada, né? Porque para desenvolvermos um bom trabalho e sermos fiéis, né, ao legado do BEF, a gente tem que estar constantemente nos reciclando e trocando. Obrigado, Celso, pela leitura, e vamos ver o que nos reserva hoje. Boa noite. Então, iniciando página 141. Miguel e Ana. A humildade. Hellinger. Vou prosseguir agora com o trabalho. Que casal quer trabalhar? Para Miguel e Ana. Venham até aqui. Hellinger olha longamente para o casal. Hellinger. Há quanto tempo estão casados? Ana. Não somos casados, mas estamos juntos há 2 anos. Hellinger. Por que vocês não estão casados? Miguel. Eu já a pedi em casamento, mas ainda não aconteceu. Hellinger. Ah, é? Para o grupo. Acho que não vale a pena trabalhar com esse casal. Após uma pausa de reflexão, a Miguel e Ana. Não é sério para vocês. Novamente, após uma longa pausa de reflexão. Não devo trabalhar com vocês. Ana. A nossa relação não funciona bem, mas na verdade, cada um de nós vem de uma família emaranhada. Hellinger. Está bem. Então, cada um deve trabalhar separadamente com a sua família de origem. Trabalhar aqui com vocês como casal não é adequado. Ana. Também fizemos um aborto. Hellinger. Então a relação já acabou. Via de regra, é isso que acontece. Isso também é um sinal de que a relação não funciona, pois o parceiro é abortado juntamente com o filho. Ana. Sei disso de um livro seu, que o parceiro é abortado juntamente com o filho, mas acredito que, mesmo assim, há uma chance se existe suficiente amor e disponibilidade. Hellinger. Sim, mas aqui não existe. Não posso trabalhar com vocês. Dou aqui um curso para casais. Os emaranhamentos da família de origem podem ser trabalhados por vocês em outro lugar, mas essa não é a minha tarefa aqui. Preciso manter a totalidade em meu campo de visão. Fazemos um curso para casais, por isso não posso trabalhar essa questão aqui. Encerro aqui. Após um tempo ao grupo. Às vezes, o terapeuta se sente tentado a fazer algo que não deve, a fazer algo indo contra todas as evidências. Caso faça,
será um abuso da autoridade do terapeuta. Só pode fazer aquilo que lhe é permitido, aquilo que se apresenta na sua totalidade, no movimento da alma. Perde a força se for para além disso, quando quiser ajudar alguém, embora esteja claro que não deva ajudar. Também perde o respeito dos clientes, pois eles veem que podem enganá-lo. A maneira mais fácil de enganar um terapeuta é com lágrimas. É difícil resistir às lágrimas. Faz parte da humildade do terapeuta não fazer mais do que aquilo que deve fazer. Mesmo assim, procedi de modo terapêutico aqui, porém diferentemente do que eles esperavam. Vamos já fazer uma pausa, Celso. É curtinha, mas traz, né, coisas para a gente estar refletindo, né? Essa postura dele, né, tipo assim, é um workshop de casal, então, se não são casados, eu não vou trabalhar. Em outros livros, ele sempre coloca que esses relacionamentos, né, viver juntos sem estar casado, ele coloca que é como se cada um tivesse esperando algo melhor. Por isso não tem coragem de firmar a relação, né, de partir para o casamento. Então, ele, em outras leituras, em seminários, ele sempre deixou isso muito claro. Esses relacionamentos duradouros, sem assumir o casamento, é como se um dissesse para o outro: eu estou esperando para ver se chega algo melhor do que você. Né? Então, ele coloca que é um não respeito com o parceiro. E nesse breve diálogo, ele deixa isso bem claro. E, às vezes, né, tipo assim, você está propondo uma relação de constelação de casal, mas aí as pessoas vêm trazendo questões da família de origem, né? Isso acontece com uma certa frequência também. Ah, é uma constelação de casal, mas aí cada um tem questões pessoais da família de origem. Então, hora que a gente tem que deixar bem firme, não, isso não é uma constelação de casal, são constelações individuais que deve ser feita, né? E essa coisa da humildade, né? Tipo assim, que ele traz com uma certa frequência, né? Tipo assim, ser humilde é você saber dizer não também. É você conseguir se colocar dentro daquilo que se é apresentado, se entregando ao campo naquele momento, o que o campo está pedindo naquele momento, né? E é o que ele coloca aí. Nesse momento, o que vocês trazem aqui não é lugar. Né? Então, eu não vou trabalhar com isso, eu não vou fazer isso aqui. Então, quando a gente vê isso, é, é meio assustador, é meio grosseiro quando a gente vê ele fazer isso. Mas, com certeza, isso levou os dois a refletir depois sobre o que eles estavam levando aí. E também sobre o aborto, né? Que ele coloca em várias situações, num aborto provocado, você está também abortando o parceiro. E para que o relacionamento possa continuar depois disso, só quando a culpa é assumida, né? Só quando cada um assume a sua culpa e consegue dar um lugar para a criança abortada no coração. Não sei se vocês têm alguma pergunta sobre isso ou querem fazer alguma colocação sobre essa breve constelação aí. Fala, Helena. É interessante que eu já estava refletindo justamente sobre essa questão dos casais que não vivem juntos. Eu lembro, né, do Bert falar de que quando um casal não assume, né, não casa, que está esperando uma coisa melhor.
E aí eu já estava refletindo sobre os casais, porque eu sei de um casal que é casado, mas que depois de um tempo resolveram cada um morar numa casa, né? E dizem que estão muito bem assim. Aí eu estava refletindo, diz que melhorou a relação, né? Aí eu fiquei refletindo, são casados, né? Mas cada um agora num lugar. E aí fiquei refletindo, né, sobre a visão sistêmica disso. Eu falei, nossa, será que também é algo similar com isso, né? Que, tipo, já acabou o relacionamento, ou tá esperando outra coisa melhor, né? E eu nunca vi, né? Eu pelo menos nunca vi isso no campo e também nunca vi isso relatado em livro nenhum. Então não sei se alguém tem viu algo, tem alguma experiência. O Eurico chegou na hora certa, que ele trabalha com casais. Oi, Conte, Eurico, seja conte para bem. nós, Eurico, bem-vindo. Então, assim, sobre essa questão que você está trazendo, eu nunca vi no campo, não, né? De casais que daí vive cada um no seu canto. E eu não sei responder isso do ponto de vista sistêmico, né? Porque às vezes a relação dentro do mesmo espaço pode ser pesada. E se cada um tiver o seu espaço durante um período, quando estiverem juntos, eles vão estar mais tranquilos. Eu não sei, isso é caso a caso que tem que ser observado, né? Sim. Não dá para No generalizar. caso, no caso desse casal, eles, a semana, né, ficam cada um na sua casa, cada um tem suas atividades, né, e depois, no final de semana, curte a família, que inclusive tem filhos, né, então, aí no final de semana junta tudo. É interessante. Olha, eu já tive experiências assim nos atendimentos, semelhante, né? Mas não foram muitas, mas as experiências que eu tive, assim, não foram experiências que funcionaram, sabe? Acabou que essa opção de ter uma vida maior parte do tempo separada, eu não cheguei agora, tô pegando o assunto andando, mas acabou em separação. Porque, assim, a queixa que quando chegaram para mim é que perderam aquela identidade, aquela identificação um com o outro, sabe? De fazer as coisas juntos, planejarem juntos, né? Então, acho que isso que foi que marcou bastante para mim, né? Nessa questão, nessa opção de que fazer tudo separado, ou a maior parte das coisas separadas, acaba proporcionando também, talvez, a possibilidade de distanciamento, né? Eu tenho assim, é, eu, sempre que eu não tenho essas reflexões, eu sinto também em mim, assim, né? Então era isso que eu sentia, que assim, ia ter um distanciamento, querendo ou não, a gente cresce no convívio do dia a dia, né? Quer dizer, nas dificuldades, aprende ao espaço, o limite nesse dia a dia. Vai ter que ter, você, por exemplo, né? Que nem a gente falou de cada um ter o convívio às vezes é pesado, mas essa individualidade tem que acontecer quando a gente está também ali, né? No mesmo ambiente. Cada um tem que aprender esse respeito, né? E fora as coisas, né, que você partilha no dia a dia, coisas legais, às vezes até de você falar assim, cozinhar junto, fazer o almoço, janta, né? Um vai lá, lava. Então, assim, eu acho que isso é rico, né? Eu É, comecei a rir na hora que começou o texto, porque eu até te falei, né, Cláudia, antes da gente começar, eu falei, nossa, eu nem li o que era o assunto, mas já começou a me dar um bololô, assim. E aí, a hora que começou a ler, eu falei, não, era justamente, eu comecei a refletir sobre isso hoje, né, ontem, mais ou menos à noite. E aí eu falei, gente, olha como a sincronicidade, né? bom, Helena, você me fez lembrar uma coisa agora que é tão recente que está acontecendo. É o caso de uma aluna minha, eles estão namorando somente, né? E o rapaz também é meu aluno. Os dois estavam fazendo curso comigo. E tinha esse movimento, que ela era mais de ficar em casa, né, de não sair tanto, e ele das baladas, né? Então ele gostava de curtir balada,
ela já não gostava tanto, ela gostava de sertanejo, ele gostava de rock, né? Gosta, presumo ainda de rock. E aí eles tentaram fazer esse combinado, né? Ah, eu não quero sair, então você pode sair, você. Mas também não deu certo. Estão separados e aí aconteceu no carnaval, por exemplo. É É, porque desculpa, pode falar. ele foi para os bailes de carnaval, para os acontecimentos aí de carnaval, festa de carnaval, né? Acho que baile não existe mais, né? É festa de carnaval. E apareceu 7, 8 horas da manhã em casa, apesar deles terem combinado isso, mas ela não sustentou. Para ela não, ela colocou assim que ela tinha outro projeto de vida, né? De serem construir algo que os dois participem juntos. Só que é uma dualidade assim bem grande. Ele totalmente balada e ela totalmente caseira, vamos dizer. Eu lembrei, tem uma música, tem um trecho de uma música do Teatro Mágico que fala assim, que você falou de coisas opostas que gostam, né? Então tem um trecho que fala assim: os opostos se distraem e os dispostos se atraem. Porque a gente sempre, eu pelo menos cresci assim, falando que os opostos se atraem, né? No fim a gente vai ver que não dá, né? Então essa música, nossa, diz tudo, gente. Os dispostos se atraem, né? Então quem está disposto vai se atrair. Genial, gostei, vou adotar essa. É que eu acho assim, né? Se não houver companheirismo, parceria, cumplicidade, eu acho que o relacionamento, penso eu, na minha visão de um relacionamento de casal, eu penso que enfraquece. Ele vai enfraquecendo com o tempo. Porque eu acho que o que fortalece esse vínculo do relacionamento, e o que eu percebo, é justamente a parceria, o companheirismo, sabe? Esse eterno dar e receber, ou seja, nem tudo é do jeito que um gosta, mas abre mão de alguma coisa que é importante para mim, em favor da outra pessoa faz o mesmo. Eu acho que aí isso fortalece o vínculo. Se for tudo de um jeito só atendendo uma parte vai ficar desatendida sempre, né? Então, assim, eu gosto muito de fazer trilha. E um dia, numa trilha, tinham dois jovens conversando sobre a dificuldade de um relacionamento sério, né? Que nem, tipo assim, eles falando desse gosto deles pela natureza e tal, e às vezes se encanta por alguma mulher que diz que compartilha, só que com o tempo, ela assim, com o tempo não se sustenta, ela só fala que gosta para começar o relacionamento. E depois começa a cobrança para que eu não faça, né? Então, tipo assim, e o relacionamento não se sustenta. Então, isso vem muito com o que você estava falando, Eurico. Tipo assim, se não tem afinidades e coisas que gosta de fazer junto, realmente é difícil o relacionamento dar certo, né? Os relacionamentos antigos davam por conta daquela coisa, da obrigação que tinha de manter o casamento, né? Você casou e vai viver junto até que a morte separa. Então, normalmente, um dos dois do casal abria mão de tudo para viver junto, né? Mas hoje em dia, nenhum dos dois está disposto a abrir mão de tudo. Então, cada um vai ter que abrir mão de parte de algumas coisas para que tenha coisas em comum. Senão, realmente, os relacionamentos não vão dar certo, né? Enfraquece, né? Acho que vai enfraquecendo. O vínculo, sim, enfraquece, né? E o vínculo, acho que se fortalece, eu penso assim, na parceria, na troca diária, no compartilhamento, né? Do companheirismo. E aí,
se cada um tiver uma vida completamente independente, vamos pensar, muito independente demais, eu acho que o vínculo fica difícil de construir, penso eu. É, acho que ah, foge um pouquinho daquela construção de família, de relacionamento de casal, né? Não sei. Acho que assim, que talvez é possível essa coisa só de namoro, quando a gente, aí eu vou assumir a idade para vocês, né? Eu acho que quanto mais tempo de vida a gente tem, menos flexível a gente se torna, menos dispostos a gente se torna, como a Helena falou, muito, muito bem. Então, acho que assim, aí, depois de um tempo na vida da gente, eu acho que a gente é menos disposto a fazer algumas mudanças. Aí torna mais difícil a gente construir esse relacionamento. Aí eu acho que fica mais difícil, porque a gente se torna mais difícil. Isso até foi objeto de uma conversa com a minha esposa, né? Esses tempos atrás, a gente meio brincando um com o outro. Ah, se acontecer alguma coisa com você, você não vai trazer outra pessoa para casa. Por quê? Eu acho que eu não me moldaria mais recomeçar tudo de novo com uma outra pessoa, né? Acho que seria uma coisa assim que vem com o amadurecimento nosso. Eu acho que com a idade a gente se torna menos flexível para essas exceções que a gente tem que abrir dentro do relacionamento. Acho que aí a gente já avançou muito, a gente já solidificou as nossas personalidades, e eu acho que aí fica menos moldável, eu penso. Eu acho que quando a gente é mais jovem, é mais moldável. A gente abre mão mais fácil das coisas. Eu acho que quando a gente está mais amadurecido, mais conhecido como mais velho, com mais idade, a gente fica menos flexível. Eu concordo plenamente com você aí, né? Porque realmente a gente vai ficando, vamos dizer assim, mais radical, né? Sim, Então você abrir mão do espaço para o outro entrar, ou você entrar no espaço do outro também, são dois movimentos complexos, com complexos. à medida que a gente vai amadurecendo, vai envelhecendo, né? Não é que seja impossível, é possível, mas é Sim, mais difícil do que quando é jovem. A mesma coisa que, tipo assim, quando você tira a carteira de motorista com 18 anos, 19, você acabou de pegar a carteira na mão, você está pegando estrada. Eu já tirei a carteira de motorista com 30 e poucos anos. Gente, como foi difícil. Foi uma sessão tortura. Nossa, foi muito complexo aquilo. Então, eu sempre vejo essa comparação. Os meus sobrinhos que fizeram isso aos 18, no dia seguinte está na rua. Para mim, pegar a estrada foi preciso um momento assim de uma necessidade grande, que eu não tinha ninguém para pegar o carro e ir. Daí eu peguei o carro e peguei a estrada. Mas foi assim, por livre e espontânea pressão. eu Né? acho que isso é uma questão que, Os que acaba. relacionamentos são mais ou menos assim. Não, eu acho que até isso a gente tem que levar em consideração, que eu acho que talvez para um casal que está se unindo com mais idade e principalmente se vem de outros relacionamentos, às vezes esse relacionamento mais separado talvez seja mais possível, porque existe menos mudança. Eu acho que quando a gente é mais jovem, exige mais mudança, mais abrir mão de algumas coisas. Como é o casalzinho dos meus alunos, né? Ambos são muito jovens, porém, assim, bem diferentes, opostos um ao outro, e aí acaba que as coisas acontecem que não está disposto a abrir mão de algumas coisas, né? Que é firme naquele jeito que pensa, né? Aí fica mais difícil. Eu vou falar
Só um comentário, Cleusa, sobre seu ato de dirigir, né? Não, que eu estava pensando assim, quem dirige, na minha visão, né? A pessoa quer conduzir a própria vida. Então, muitas pessoas têm dificuldade de dirigir ou não querem dirigir, elas têm dificuldade de conduzir a própria vida. Então, eu acho que isso é muito simbólico para mim. Porque, tudo bem, você falou que teve uma necessidade e tal, mas você vê como isso foi importante nesse momento, mesmo com 30 anos ou mais, a pessoa ela está aberta para esse desafio. Isso é legal, eu acho, né? Porque a pessoa mesma ela se explora e a gente tem que estar, sei lá, a gente muda quando alguma coisa incomoda, né? Então eu acho que a gente vai para frente nesse sentido. Então, eu acho que é porque eu sempre penso na carta do tarô, que o carro tem essa simbologia, né? É você tomar as atitudes, né? Você tomar as rédeas da própria vida. Então, eu acho bem importante isso, né? Você tem assim muita razão nisso. E já aconteceu não foi nenhuma constelação em si. Uma vez eu trabalhei com um grupo de jovens que faziam um cursinho comunitário e uma delas tinha dificuldade, tipo assim, já tinha tirado a carteira, já tinha um carro, mas não tinha coragem de dirigir. E depois dos exercícios sistêmicos, ela se fortaleceu e deslanchou, né? Então, assim, e eu vejo muito isso, né? Tem a ver, sim, com essa direção, né? Tipo assim, tem a ver, às vezes, com o cuidado. À medida que você vai envelhecendo, você vê mais perigo, né? O trânsito mais estressante, às vezes você não quer expor isso, mas também tem muito a ver com isso, com a direção da nossa vida. Sim. Que nem meu pai tem 93 anos, ele até hoje ele dirige, mesmo eu não querendo que ele dirija. Mas ele dirige devagar, né? Enfim. Mas eu tenho muito receio por causa da idade, você perde o reflexo, né? Enfim, é natural, né? É, Mas, mas eu acho que é uma coisa assim para se pensar. é, com certeza. Aham. Mas, Cleusa, eu queria perguntar uma coisa. Nessa história aí, né, desse casal que eu li, para mim, assim, sempre que duas pessoas se atraem, elas também têm alguma coisa que eu falo assim, relacionamento nunca é só você e o outro. Na verdade, eu acho que tem muitas coisas por trás, né, de cada um, de cada ser, que um tem coisas que podem acrescentar para a vida do outro, né? É uma cura, né? Aí eu digo até no sentido amplo, a cura até de duas famílias, de repente, né? Não sei se eu li isso no Bert ou algum constelador que falou disso. Então, assim, no caso, esse casal que escolheu fazer um aborto, né? Não foi um aborto espontâneo, né? Aí o que me traz isso é uma reflexão também que hoje eu vejo muitos casais que escolhem não ter filhos, né? Já dois casais que eu conheço já me falaram isso, né? Que eles não querem, né? Não sei se isso tem alguma implicação para o relacionamento como casal, né? Mas é uma escolha, né? Também, não sei. Cada um tem um jeito também, não sei. Não sei, porque assim, eu pensei também assim, às vezes quando um casal perde um filho, mesmo que o aborto seja espontâneo, às vezes acontece da dor ser tão grande que o casal se separa, né? Aí eu não sei se você tem alguma coisa do Bert mesmo para trazer sobre isso. Então, que nem aqui nesse. Não é que eu li alguma coisa sobre aborto? Ah, nesse outro livro aqui, nesse daqui, tem um textozinho que eu tenho grifado nele. Deixa eu ver. Esses meus livros têm tanta marcação. Tem. E no caso do aborto provocado, tá? Então, o Bert fala assim:
né? Esse livro, né, tipo assim, é baseado nos workshops de casais também que o Bert deu. Então, aborto provocado e culpa. Depois de uma constelação familiar que tratava de um aborto. Bert Helling para o grupo. Via de regra, um aborto provocado é vivenciado no fundo da alma como uma grave culpa. Exige-se da criança o máximo porque deseja livrar-se dela. Pensa-se que se pode livrar, mas a alma não está de acordo. A alma sente a culpa. Então, frequentemente tem início, entre o casal, um processo de querer livrar-se da culpa por meio de expiação. Assim, ambos procuram estar mal ou, muito frequentemente, fazer com que relacionamentos posteriores não possam dar certo. Agora, pensemos um momento. Como ficam as crianças abortadas quando os pais espiam por isso? Ficam mal, porque o mal não pode ter um fim. Em si, essas crianças estão em paz. Para uma criança, a morte não é nada de mal, mas os pais estão em desarmonia, pois não o assumem. Em caso de culpa, existem duas soluções possíveis. A primeira é que se assuma no sentido de eu o quis e o assumo. Quem assume a culpa recebe da mesma uma força que os inocentes não têm. Com essa força, os pais da criança abortada podem dar a ela um lugar em seus corações. Eles podem dizer-lhe: agora eu sou seu pai, agora sou sua mãe. Eu o aceito como meu filho e respeito que você tenha cedido lugar para que eu estivesse melhor. A segunda possibilidade para uma solução é o que há pouco expressou durante a constelação familiar do cliente. Ele disse: já passou. Aqui há algo de verdadeiro. Depois de algum tempo, a culpa deverá ter passado. E pode passar se é assumida. Isso é muito importante. Depois, permite-se a si mesmo um novo começo. Faz sentido. Né? Então, assim, o importante no caso de um aborto provocado é assumir a culpa para não ficar remoendo, né? Então, depois dessa culpa assumida, de repente o relacionamento tem uma chance. Né? O problema é que, às vezes, e assumir, tipo assim, assumir na alma, não é aquele assumir da boca para fora. Né? Porque não dá para julgar uma pessoa que provocou um aborto. Ninguém sabe qual é o momento que ela de vida que ela está vivendo, quais as condições que levaram ela a fazer isso. Uma vez teve uma série que passava na cultura sobre povos indígenas, e nessa série eles abordaram uma tribo desses povos isolados que, à medida que o branco foi se aproximando, eles, naqueles presentes, naquelas coisas que eles colocavam venenos. E a maioria desse grupo foi a morte por conta envenenados com os presentes que os brancos deixavam para eles. À medida que isso foi acontecendo, alguns sobreviventes se embrenharam na mata e se esconderam. E eles eram poucos, tinham homens e tinham mulheres. Só que daí eles tinham que viver escondido em silêncio para que não soubesse que tinha restado alguém vivo daquele povo, para que se pensasse que aquele povo todo tinha morrido. Então, as mulheres que acabaram engravidando nesse processo, elas cometiam aborto porque eles não podiam ter uma criança que chorasse. Porque se tivesse uma criança, não teria como eles viverem em silêncio e em segredo, escondido como eles estavam. Então, durante muito tempo,
né? Eles não permitiram nascer nenhuma criança para poder continuar vivo. Então, assim, a gente não sabe as condições que um aborto é provocado, né? E pode ser um caso desse que era de vida ou morte. Para nos mantermos vivos, nós adultos, a gente não pode ter uma criança aqui no meio, né? Então, a gente não pode julgar, né? Só que é aquela coisa que ele fala, para não ter a culpa, quem comete tem que assumir o que foi feito. Fala, Helena. Eu fui pegar o livro da Sophie Hellinger, a própria felicidade, porque eu lembro que eu li uma vez e até me deu um nó na cabeça e eu fui perguntar para o René, que fala dos casais que não têm filhos. Então, tem no A Própria Felicidade, o 1, deixa eu ver que edição que é a minha, aí depois eu coloco o texto lá no grupo. A minha é a segunda edição, página 59, fala a relação de casal como comunidade de destino. Então, o que ela fala é que os casais que optam, né, por não ter filhos, eles não são considerados casais, e sim comunidade de destino. E também aqui fala sobre a questão que os casais se juntam, às vezes não só por o amor, né, não é o único motivo, que é isso que cada um precisa curar na sua família, então é o que ela também chama de comunidade de destino. Então, esse é um item. Depois eu compartilho as páginas, que eu preciso achar o outro sobre fala de casais que não têm filhos. Que eu fui casada 2 vezes e não tive filhos, né? Então, na época, eu até falei para o Renê, nossa, mas Renê, é isso mesmo? Não é casal, né? Como assim não é casal, né? E aí eu achei numa outra, procurando isso, eu achei numa Felicidade, A Própria Felicidade, volume 2, na página 112, a esterilização. Então, aqui fala de casais que já tinham, casais que se encontraram, né, viraram casal depois de já ter filhos, e aí eles optam por fazer esterilização, ou um já fez, né? Então, ela fala aqui mais ou menos assim, que quando os dois é um acordo comum, beleza, que isso está em ordem, né? Mas quando um dos parceiros já entra nessa relação, né, e já fez a esterilização, e que isso, até fala assim, ó, quando uma pessoa desde o início se submete a uma esterilização porque não quer ter filhos, ela não pode ter um relacionamento. Pode haver relações, mas sem vínculo. Por isso, essas relações se desfazem facilmente, sem sentimentos de culpa. Quem vive assim tem uma grande vantagem, mas por pouco tempo. Depois fica sozinho. Olha, até arrepio. Então, depois eu compartilho. É que eu lembrei, na verdade, da comunidade do destino, né? Casais sem filhos. Aí, conforme eu fui folheando, foi aparecendo, foi pulando esses trechos na minha cara aqui. Então, depois eu compartilho lá no grupo, para a gente refletir, né? Assim, a coisa, né, de, tipo assim, sempre a união de dois grupos está buscando uma cura de algo, que um tem o que o outro não tem, né? Tipo assim, o homem tem o que a mulher não tem. A mesma coisa são os dois grupos quando se unem, né? Então, por isso a importância de cada um estar em paz com o seu grupo para poder se unir a outra pessoa, né? Porque quando duas pessoas se juntam, não estando em harmonia com as famílias de origem, elas levam juntos os emaranhamentos. E isso vai dificultar tudo no relacionamento, né? O respeito pela família do outro, pelos valores do outro, e até a coisa do abrir mão de algo meu para poder receber o que você tem para me oferecer, né? Quando eu estou em harmonia, eu consigo fazer isso. Se eu não estou bem, eu não consigo, né? Porque para ter
essa junção, essa partilha, eu tenho que abrir mão de algo meu para dar espaço para aquilo que você traz para mim, para ter essa junção. Se eu não tenho como abrir mão, a gente não vai ter, não vou ter espaço para o outro. Tudo bem, Vera? Tem alguma colocação da sua experiência? Não. Estou me lembrando aqui, Cleusa, ou lembrando da sua fala, o Juan Garriga diz que o relacionamento de casal é o maior laboratório de cura que existe. Em algum livro do Juan Garriga eu li isso. Porque os relacionamentos são laboratórios, né? Qualquer relacionamento é um laboratório para você conseguir se ver, conseguir se curar mesmo, conseguir crescer, né? E assim, bem, saindo um pouco da sistêmica, né? Tem algumas linhas esotéricas, essas linhas esotéricas mais sérias, né, que fala que por que que teve, tipo assim, o êxodo rural, que as pessoas vieram todas morar na cidade, todas apinhadas, né? É justamente para que nesses relacionamentos possa ter crescimento, né? Porque enquanto as pessoas estavam morando isolada no campo, cada um no seu canto, ela não tinha esse conflito de relacionamento. Então, o crescimento era menor, o crescimento individual era menor. E que a gente só cresce em contato com o outro. A gente não cresce sozinho, né? Então, e na vida do casal é muito mais, porque o relacionamento do casal ele é mais profundo, né? Então, é uma oportunidade de crescer, sim. Será que a gente consegue ler mais alguma coisa? Olha, eu acho que não vale a pena, porque é uma constelação. Ele fala no início e depois é uma constelação. Não sei, o que que vocês acham? Aí é uma Ou a gente. constelação que É, não é muito pequena, né? é. É uma constelação meio grande. Então, a gente vamos continuar as nossas conversas e deixar para o Renê a próxima constelação. Mas aí vamos ver o que nós temos mais para estar trocando em cima desses assuntos que ele aborda nessa colocação aqui, né? Helena, eu fiquei curioso aí quando você falou na questão aí da comunidade de destino, né? O que é isso assim, exatamente assim? Ó, eu vou ler aqui um trechinho, então, já que a gente vai. Deixa eu ver onde eu coloquei aqui. Eu vou ler um trechinho dela e depois eu vou ler o que eu anotei na época que eu conversei com o Renê. Peraí. Ó, é, página 59, tá? Do A Própria Felicidade, volume 1. A relação de casal como comunidade de destino. Geralmente, um casal se une porque se ama, mas este não é o único motivo. Paralelamente, os parceiros também estão envolvidos nos destinos de suas respectivas famílias. Com a ajuda da família do parceiro, cada uma das famílias tenta encontrar uma solução para os problemas que ela sozinha não consegue resolver. Portanto, não há somente uma ligação entre homem e mulher, mas também entre os seus sistemas.
enfim, aí ela fala um monte de coisa. Eu lembro que eu li, foi nesse mesmo livro, que foi o que me chocou, que eu li falando que quando não tinha filhos não era um casal e sim a comunidade de destino. Aí, na época eu conversei com o René, aí o que que o René falou? Que aí eu fiquei mais tranquila. E quando não tem filhos, né, apesar de não ser considerado, né, aqui eu digo dentro do que a filosofia Hellinger traz, né, que não é considerado um casal, e que aí tem os projetos, né, então que os projetos em comum, até coloquei aqui, ó, peraí, eu perdi, gente, é tanta anotação. Anotei até o dia que eu falei com ele, ó, 16 de julho de 2019, gente. Olha, nós estamos em 2025. Olha, que doido. Casal sem filhos. Cada um, de sua forma, vai se dedicar em passar o que recebeu dos pais. Missão de vida. E pode ser em conjunto, né? Então, eu acho que até é interessante que seja em conjunto, né? Ter o seu individual e ter um conjunto, né? Porque isso, na minha visão, fortalece esse relacionamento de casal, né? Faz o casal crescer tendo um objetivo em comum, né? Independente do que seja. 2019, nossa. Mas eu vou procurar a página exata, porque eu lembro que no dia eu li isso, fiquei até assim, e é nesse trecho aqui, eu falei, nossa, como assim, né? Aí a hora que eu achar, eu compartilho lá. Ah, tá bom, obrigado. Eu tenho esse livro, mas eu ainda não li, então ainda quero ler. Esse a gente não leu no grupo. A própria Felicidade, o volume 1, a gente leu no grupo. Eu acho que tá lá nos iniciais, sim. É, a Eu não gente estava aqui ainda. O volume 2 não, mas o volume 1 já foi lido nesse grupo. Né? Até olhei e olhar aqui na minha estante para pegar ele, mas não preferi ficar ouvindo. Tá fechado, Helena, acho que você está falando. Ah, desculpa. Eu costumo destacar com marca-texto, né? Mas eu não estou achando essa parte que na época eu fiquei até chocada. Mas a Antônia vai falar, de repente eu acho enquanto ela fala. É que eu li no blog do próprio Renê, eu achei agora. Eu até perguntei para a Cleusa, acho que em uma das umas aulas anteriores, né? Ele fala que o Bert aponta relacionamento de casal como uma comunidade de destino, independente se tem filhos ou não tem filhos. Então, por isso que eu fiz da outra vez a pergunta para a Cleusa, que eu entendi quando eu li isso e uns outros artigos, de que é exatamente a questão do espelho, né? Somos comunidade de destino, porque aí um vai ser espelho para o outro, onde aponta a sombra, para que haja a cura, tanto do sistema quanto individualmente também, né? Então, nesse sentido, foi que eu entendi que tem um artigo do René e algum outro livro que eu li do Bert, que agora eu não me lembro qual foi. E mais alguns outros cursos que eu fiz, que eu tinha entendido exatamente isso. Nesse texto do René, ele diz, entre aspas, relacionamento de casal, que o Bert aponta que o relacionamento de casal é uma comunidade de destino. Então, independente se há ou não filhos. Sim, e a questão de ter filhos ou não ter filhos, eu acho assim, a implicação maior é quando um quer e o outro não, né? E daí, assim, há poucos dias eu li um texto do Sami falando de divórcios onde o conflito permanece, apesar de financeiramente, divisão de bens, guarda, todas as coisas, às vezes, assim, materiais serem resolvidas, o conflito na separação permanece. Quando vai investigar ou se vai fazer uma constelação, às vezes esse conflito acaba
caindo sobre o fato. Tipo assim, o homem não queria filho, a mulher queria, mas abriu mão de tê-los pelo casamento. E como o casamento acabou, numa faixa etária dela que não tinha mais possibilidade de ter filhos, internamente ela tem essa cobrança, tipo assim, eu deixei de ter filhos por sua causa, e agora? Né? Agora não posso mais. Né? Que nem ele falou, nenhum dinheiro que o homem possa dar na separação vai pagar esse sacrifício que ela fez, né? Que a única forma, a única compensação é ele reconhecer que ela fez um sacrifício muito grande e que, infelizmente, a relação não deu certo. Né? Ele reconheceu o sacrifício dela e eu sinto muito, no reconhecimento pode ter um equilíbrio. Fala, Antônia. Então, como o Bert foi padre, né, tem muitas coisas que eu faço alguns links, né, com a própria religião. Porque quando, por exemplo, o padre vai fazer a entrevista com noivos, a primeira pergunta é se ambos estão dispostos a ter filhos. Hoje, especialmente, porque talvez em algum tempo isso não fosse tão claro, e quando, por exemplo, um dos parceiros casam na igreja, estou falando da Igreja Católica, né, por ele ser padre, e não foi conversado isso, e depois que se casou, sabe? A igreja hoje faz a anulação do casamento, existe a nulidade, né? Exatamente, primeiro porque ao se casar é proposto a procriação, né? Uma das coisas é um dos objetivos, vamos assim dizer, né, da família, e o fato de que estar aberto à vida de um e não do outro, mas que não se sabia, se foi omitido, por exemplo, é a única situação que a igreja anula o casamento. Né? Então, assim, essa é uma coisa que tem que ser em comum acordo, né? Assim, isso tem que ser feito antes, né? Tipo assim, e mesmo quando tem nessa colocação nesse texto do Sami, era de comum acordo. A mulher abriu mão de ser mãe porque ela queria manter o relacionamento, porque ela queria aquele casamento. Só que chegou um momento que o casamento não deu certo. E esse momento chegou exatamente numa hora que, fisiologicamente, ela não tinha mais idade para ser mãe. Então, o conflito na separação continua com a dor dela, tipo assim, eu abri mão do meu desejo, da minha maternidade para ficar com você e vou ficar sozinha. Né? Então, diz assim, não tem como o homem compensar essa situação. Ele só pode reconhecer o sacrifício que foi feito. Fala, Helena. Achei o que eu queria. Então, agora eu vou ler e depois eu vou, assim, no meu entendimento agora que a gente está falando, eu concordo com a Antônia, independente de ter filhos ou não, tem a comunidade de destino. Eu não sei se eu confundi ou na época que eu questionei o René, ele comentou assim, não é família e é considerado só comunidade de destino, né? Então, olha só, é no livro A Própria Felicidade, eu fiquei chocada e agora lendo de novo, eu fiquei chocada de novo. No 1, na página 39, quando ele fala da ordem de precedência entre a família anterior e a posterior. Então, querendo ou não, assim, quando alguém casa, essa pessoa constitui uma nova família, e essa tem precedência sobre a família de origem, certo? Aí depois ele fala, né, quando o casal, né, separa e tem outra família, então os filhos da outra família têm precedência, né, sobre a nova mulher, vamos dizer assim, ou vice-versa, né, se for homem. E aqui ele fala assim, ó, no livro da Sofia, né, ela fala assim, quando alguém se separa de sua família por ter encontrado um novo parceiro, isto ainda não constitui uma nova família.
que tenha precedência sobre a anterior. Uma nova família somente é constituída quando houver um filho dessa relação. Aí, na época, por que que eu fiquei chocada? Então, vamos supor, eu contraí matrimônio, né, casei com alguém que já tem filhos, e aí eu não tenho filho. Então, eu não tenho, não é precedência, né, a prioridade, né? Então, assim, a precedência continua sendo o outro, e o que eu entendi é que eu também não tenho prioridade, porque eu não constitui família. Gente, deu um nó, e agora deu um nó de novo. Então, é provocação para a gente deixar para o Renê. É muita provocação, né? Então, tipo assim, porque tipo assim, a família de origem ela vai ter precedência, a atual tem prioridade. Então, e ele é bem claro, tipo assim, eu estou numa relação e eu tenho no filho, tipo assim, principalmente no caso, eu tenho um relacionamento com uma outra pessoa, tipo assim, eu estou casada, tenho um relacionamento extraconjugal, do qual tem uma gravidez, tem uma nova criança. Então, esse casamento, que é o teórico, deixa de ter valor. E essa união, onde vem a nova criança, é que passa a ter prioridade. Né? Então, ele fala, o relacionamento anterior acabou, é o novo que vale. Né? Mas, se a gente vai olhar a hierarquia, os filhos na ordem de chegada, os relacionamentos acabam, mas os filhos vão ter prioridade pela ordem que eles chegaram, independente de que relacionamento foi, né? Então, os filhos do primeiro casamento vai ter precedência, né? Prioridade em relação ao segundo parceiro, que é o maior nó que a gente vive na atualidade, é isso, né? Os parceiros atuais não aceitar os filhos das relações anteriores. Né, que eu acho que é assim, um dos grandes motivos de conflito de relacionamento de casal atualmente, nessas relações duplas, é essa desordem. Né? Então, assim, são muitos detalhes para serem observados para que o relacionamento dê certo. Não é fácil. Ai, Deus do céu. Por isso que eu acho que, inconscientemente, esses casais, né, volta lá no que a gente estava falando no início, que fala assim, ah, não, vamos viver cada um na sua casa, já não consegue, né, não dá conta. Então, tá fugindo disso, né? É Então, o aqui ele que me veio fala que agora. uma relação sem casamento é ferir-se continuamente. Então, ele é o título que ele que dá num capítulo que vem uma constelação. Então, ele fala uma relação sem casamento é ferir-se continuamente. Então, é aquela coisa de eu estou com você agora, mas eu não sei até quando. Então, vai ter sempre essa insegurança. Eu estou aqui, mas qualquer momento, se eu achar algo melhor, estou indo. Né? Então, essa coisa, relacionamentos complexos, e cada dia mais complexos, né? Porque eles estão cada dia mais. E outra coisa que é importante é que ele fala, à medida que você vai tendo vários vínculos, os, é, o, o vínculo fica mais frágil, né? Assim, ele fala, o primeiro parceiro você tem um vínculo. Né? Ele diz assim, o amor pode ser até maior, mas o vínculo é mais frágil, vai se dissolver mais facilmente quando é o segundo, terceiro, quarto, sei lá, o enésimo, porque atualmente é assim, né? São vários vínculos. E
E é complicado, e tem até algumas linhas religiosas que colocam também isso, tipo assim, a cada parceiro que você tem é como se você pegasse algo daquele, assim, do karma daquela pessoa e juntasse ao seu. Esses dias eu vi um vídeo no YouTube que o cara colocava isso, né? Assim, cada relação sexual você fica com algo do outro, né? Então você vai ficar com o peso do outro e você vai estar caminhando com um peso maior, né? Então nessa trocas de parceiros. Então, assim, achei um vídeo bem interessante que não estava falando do ponto de vista de religião, nada, mas era uma visão, né? Não me lembro o título, preciso ver se eu acho novamente, porque às vezes você vê alguma coisa, depois você quer ver de novo e você não encontra, né? Mas ele trazia essa complexidade de relações sexuais com muitos parceiros e que isso acarreta um peso para a pessoa. E se a gente pensar tanto espiritualmente quanto fisicamente, é fato, né? Daí na hora que tipo assim, eu vendo aquilo, eu vi que tem tudo a ver, né? A pessoa, a forma que foi colocada é de uma forma assim bem séria que eu achei que tem muito a ver. Eu conversava isso já há alguns anos com meu filho e ele dizia que eu era louca, né? Mas eu sempre disse, presta atenção com quem você vai se relacionar, porque você vai trazer. A minha sogra dizia uma frase que no começo eu não entendia, depois ela dizia assim: quem dorme no mesmo colchão fica na mesma opinião. Ela era espanhola, né? Então, quando você pensa nisso, aí você pega a questão religiosa, espiritual, que ambos viram uma só carne, é muito óbvio, né? É. Então, assim, é uma coisa muito séria e que socialmente, né, isso foi banalizado, né? Antônia está fechado. Não, eu disse totalmente, assim, de uma forma que depois as pessoas não entendem por que que tudo está acontecendo, é tudo que você está carregando. Quer dizer, se eu tenho um relacionamento, eu já carrego do meu sistema e do meu marido, eu já carrego o meu. Quando eu caso, automaticamente, né? Você já vira uma só carne e aí mistura tudo. E aí é que a gente tem que partir do amor, que aí tem o eros, filia e o ágape, né? Qual que é? Nós estamos aqui para quê, né? Mas hoje, em todos os sentidos, ninguém nem sabe esses tipos de amor, né? Mais alguma colocação? A gente pode estar encerrando. E ficar só com E as dormir com caraminholas, um barulho desse. ficar só com as caraminholas e deixar para o Renê. E outra coisa, assim, a gente lembrar na próxima grupo, né? Tá pedindo para o Renê trazer mais alguma coisa, subsídio do filhinho da filhinha do papai e do filhinho da mamãe, que do ponto de vista da psicologia ele vai ter mais argumentos, né? E foi o que a gente viu, né, na última reunião. Eu tinha pensado em pedir para ele, mas coincidiu de ser o carnaval e ser a folga dele, né? Então vai ficar meio longe, mas a gente pediu para ele trazer mais subsídio, que eu acho que é legal para o grupo. Eu vou deixar anotado aqui, e acho que até vou avisar ele já para ele vir com o material, o oráculo. Oráculo. Né? Porque eu acho legal, porque aquela as últimas constelações trouxe esse tema, né? E é um tema que é legal da gente estar aprofundando. E ele vai ter um ponto de vista diferente, né? Vai ter mais subsídio dentro da profissão dele. Então, se ninguém tiver mais nada para falar, eu passo para você, Helena. Obrigada, Celso, pela leitura e pelas colocações.
Obrigada, Eurico, também pela contribuição. Obrigada, Antônia. Obrigada, Vera, e obrigada, Kailane, por estarem presentes. Ai, muito bom, né? Gente, boa noite. Muito obrigada a todos. Celso, muito obrigada pela breve leitura, mas que trouxe, assim, um reboliço. Já descobri porque que eu estava com o bolo, assim, muita reflexão. Eurico, obrigada também pela contribuição. Carlane, seja bem-vinda, volte sempre. Vera e Antônia, muito obrigada, viu? Cleusa também. E uma boa noite. E até semana que vem, gente. Vamos refletir. Tchau. Tchau, Até gente. semana Boa que noite. vem. Tchau. Gente, boa noite. Boa semana. Boa Obrigada. semana. Também.